A minha investigação começou quando, na noite de 21 de dezembro de 1901, uma estranha mulher de pele pálida e olhos fundos me ofereceu uma quantia considerável em dólares para investigar o sumiço de um conhecido. Mas tudo o que ela tinha de informação era um jornal velho no qual trazia a seguinte manchete na seção de mistérios: o mistério da Ilha Flannan, o desaparecimento dos 3 faroleiros, por B.P. Perry. Na noite de 15 de dezembro de 1900, o transatlântico Arctur, em rota de Filadélfia a Leith, cruzou as águas agitadas das Hébridas exteriores. Ao passar pelo farol das Ilhas Flannan, sua tripulação percebeu algo incomum. A luz que deveria guiar os navios naquela escuridão traiçoeira estava apagada. 3 dias depois, ao atracar em Leith, o capitão informou o Conselho de Faróis do Norte. A resposta foi rápida. Enviou-se o navio auxiliar Hesperus para investigar a descoberta inquietante. Quando o Hesperus chegou à ilha, no Boxing Day, o capitão Jim Harvey lançou um sinalizador e soou a buzina, esperando que os faroleiros James Ducat, Thomas Marshall e William MacArthur respondessem. O silêncio foi absoluto. O faroleiro auxiliar Joseph Moore desembarcou e subiu os 160 degraus até o complexo. O que encontrou parecia congelado no tempo. O relógio da cozinha parado, a mesa posta para uma refeição nunca consumida, uma cadeira caída e um canário em silêncio dentro de sua gaiola. Relatado o fato, outros marinheiros se juntaram à busca. No lado oeste da ilha, encontraram sinais de destruição, suprimentos arrombados a mais de 30 metros acima do mar, barras de ferro dobradas, trilhos arrancados do concreto, rochas deslocadas como se fossem meros seixos. O mar havia passado ali com uma força sobre-humana. Não havia corpos, nem rastros de fuga, apenas abandono, como se até os fantasmas tivessem sumido. Já fazia mais de 1 ano que isso havia acontecido. O caso, inclusive, havia tomado as ruas e era o assunto predileto entre os populares. Como esse caso, teoricamente, já tinha sido solucionado, eu não dei importância na época. Mas agora, com a boa quantia que a mulher misteriosa me oferecera, eu me vi obrigado a levantar mais informações. Comecei pelo inquérito policial oficial. O inquérito oficial e as dúvidas. Robert Muirhead, superintendente do conselho, conhecia pessoalmente os desaparecidos. Ele concluiu que Marshall e Ducat teriam descido para proteger o equipamento, enquanto MacArthur teria ido atrás deles. Uma onda gigantesca os teria engolido, arremessando-os ao mar. O relatório foi objetivo, mas o público não aceitou tão facilmente. Teorias fantásticas surgiram. Aves marinhas descomunais, serpentes oceânicas, navios fantasmas, sequestro por espiões. Outras, mais terrenas, sugeriam fuga voluntária ou até briga entre os homens. E, no coração do mistério, surgiu o mais perturbador. Um diário atribuído a Thomas Marshall, descrevendo dias de tempestade e comportamentos estranhos dos colegas. Embora hoje se saiba que o manuscrito é provavelmente apócrifo, muitos acreditaram nele como a verdadeira voz de dentro do farol. Então, na noite de 23 de janeiro de 1902, eu saí de Nova York em direção do farol das Ilhas Flannan.
Eu estava decidido a investigar o local pessoalmente. Chegar lá não foi difícil. Na verdade, nada é difícil quando existem pessoas te devendo favores. Na manhã de 31 de janeiro de 1902, eu desembarquei na famosa ilha. O dia estava nublado, com uma leve chuva caindo. Fui recebido por um jovem chamado David Jefferson. Não tinha mais que 15 anos. Subimos as infindáveis escadas. O frio cortava a pele como uma navalha. E tinha uma estranha sensação de sempre estar sendo observado. O jovem David Jefferson, ao perceber minha inquietude, brincou. Eles sempre estão a nos observar. Você acostuma, disse ele com um sorriso. Eles a quem ele se referiu seriam os fantasmas da ilha, habitantes que há muito guardavam o lugar. Embora na época eu fosse cético, confesso que tais palavras me deixaram com um pouco de medo. Chegando no topo do farol, David Jefferson me apresentou a um senhor chamado Donald Wheeler. Wheeler tomava conta do farol desde o ocorrido com os últimos 3 faroleiros. Donald Wheeler me recebeu de forma neutra, nem feliz e nem bravo com minha presença ali. Conforme conversamos sobre o ocorrido em dezembro de 1900, ele se esquivava e mudava de humor. Após horas de conversa com ele, decidi não tentar mais fazê-lo falar sobre, mas sim, aos poucos, ganhando sua confiança. Afinal, eu passaria os próximos 7 dias ali. Não seria nada interessante ficar em um local daqueles com alguém me odiando. Com o cair da noite após o jantar, eu fui para minha velha cama, enquanto Jefferson e Wheeler se revezavam nos equipamentos. Eu os observava e ouvia o mar lá fora, rugindo como uma fera selvagem. O vento soprava forte, zumbindo pelas frestas da madeira. De repente, senti vozes vindo lá de fora. Era algo abafado, mas entendível, um grito de socorro. Eu me levantei rápido da cama e corri até a porta quando botei a mão na maçaneta. Ouvi uma voz rasgando. "Não toque nisso", dizia o velho Wheeler, com uma certa aflição no olhar. Eu então retruquei dizendo ter ouvido um pedido de socorro. Wheeler me repreendeu na hora. De hipótese alguma, eu deveria responder a aquele pedido de ajuda e nem sair lá fora. Ele dizia: "Eles estão te testando. Não seja tolo de respondê-los." Embora eu achasse aquilo uma besteira, decidi ouvi-lo e deixar aquilo para lá. A noite avançava e os gritos de socorro pareciam percorrer por toda a ilha. Mas Jefferson e Wheeler permaneciam ali, alheios como se não ouvissem. Eu me perguntava: erre se for alguém. A noite então passou, longa e fria. Na manhã seguinte, eu levantei antes dos primeiros raios de sol tocarem a janela. Caminhei solitário por toda a ilha, procurando a pessoa que pedira ajuda durante a noite. Eu não achei nada, nem sequer pegadas, nada. Isso era estranho. A voz estava tão perto. Se fosse alguém, deveria ter pelo menos pegadas. Isso realmente mexeu com meu ceticismo. Ao voltar para o farol, fui recebido por risos debochados dos dois. "Achou eles?" dizia Jefferson. Eu apenas balancei a cabeça negando. Wheeler então disse: "Você acostuma? Eles fazem isso toda maldita noite." Eu ergui a sobrancelha e questionei quem seriam eles. Wheeler riu e disse: "Espíritos da ilha, meu jovem, espíritos da ilha. Você não mexe com eles e nem eles mexem com você. Essa é nossa regra básica, que aqueles 3 idiotas não seguiram." Pela primeira vez,
Wheeler tocava no assunto dos 3 faroleiros sem eu questioná-lo. Eu pensei, essa é a hora certa para saber o que aconteceu. Porém, após eu questioná-lo sobre, logo desconversou de novo. Você não vai conseguir nada aqui, rapaz. Ele se levantou e foi em direção à cozinha. Vá ajudar Jefferson com a lenha, já que vai ficar aqui. Tem que ajudar, disse ele com a voz seca. Eu desci para ajudar Jefferson. Naquelas alturas, eu já estava perdendo as esperanças de obter alguma informação relevante. Então, Jefferson olhou para mim e disse: Meu pai estava aqui naquele dia, disse ele em voz baixa. Eu então o questionei sobre seu pai, se era um dos 3. Ele então negou. Revelou que seu pai era uma 4ª pessoa que estava naquela fatídica noite de dezembro de 1900. Então, Jefferson botou as mãos em seu casaco e tirou um diário e entregou nas minhas mãos. Aqui você achará o que procura, disse ele, e não falou mais nada. Aquele velho livro de capa preta com o nome de Alistair Jefferson poderia ser a solução que eu tanto buscava. Eu o escondi em minha jaqueta e esperei paciente até a noite. Com o cair da noite, tudo seguiu seu normal. Jefferson e Wheeler foram trabalhar no farol e eu permaneci na cama a observar, enquanto lá fora o frio e as estranhas vozes ecoavam, congelando até a alma. Esperei eles irem deitar. Então, abri o diário e comecei a ler. A seguir, trechos do diário de Alistair Jefferson. Diário de Alistair Jefferson. 12 de dezembro de 1900. Vento sopra como nunca ouvi antes. A torre geme. Cada pedra parece querer se soltar. Thomas diz que é apenas mais uma tempestade de inverno. Mas eu vejo em seus olhos que até ele teme. A chegada trouxe um mar que parecia raciocinar antes de quebrar. O farol geme em intervalos, como se obedecesse a um compasso que não é deste mundo. Thomas tenta rir, mas o riso morre na boca. Ducat permanece em silêncio. O silêncio dele pesa. MacArthur, o gigante, ajoelhou-se sozinho. Vi lágrimas nos punhos cerrados. 13 de dezembro de 1900. Ouvi passos fora da torre, passos que não pertenciam a nenhum de nós. Pararam junto à janela da cozinha. Ducat fixou os olhos no escuro por horas, e quando o questionei, respondeu: há pontos onde o mar é raso e o céu é fundo. MacArthur rezou, mas as palavras tropeçavam, como se não fossem bem-vindas. 14 de dezembro de 1900. Descemos ao oeste. O mar deixou marcas impossíveis, ferro dobrado como arame, trilhos arrancados. Vi arranhões circulares no calcário, como se algo tentasse abrir caminho de dentro para fora. Thomas disse que era obra da maré. Ele não acreditava no que dizia. 3 aves negras nos observaram imóveis, sem bater asas. O ar parecia mais pesado sob os olhos delas. 15 de dezembro de 1900. A tempestade cessou. Não há vento, nem aves, nem som de mar. O relógio parou. O canário calou-se. Ducat agora escreve símbolos que não entendo. MacArthur insiste que precisamos descer outra vez para ver a caixa de cordas. Eu não quero ir, mas sei que irei. Há algo que nos chama. Se estas forem minhas últimas linhas, saibam, não foi o mar que nos tomou. Há forças nesta ilha que não conhecem compaixão, forças que não permitem retorno. Após eu ler os relatos estranhos do diário de Alistair Jefferson, a dúvida só crescia em minha mente. O que realmente acontecera? Eu não queria acreditar em algo sobrenatural. Não, eu não podia. Não faria sentido. Não para mim, um cético assumido.
Então, decidi por descartar o absurdo e trabalhar com uma hipótese. Alistair Jefferson seria o responsável pelo sumiço dos 3 faroleiros? Na manhã seguinte, estava decidido a saber mais sobre esse misterioso homem. Assim que amanheceu o dia, eu fui logo procurar por David Jefferson, mas estranhamente ele não estava no farol, nem ele e nem Donald Wheeler. Eu vasculhei por todo o farol. Achei apenas as coisas intactas, como se ninguém estivesse ali por anos. Tudo empoeirado e cheio de teias de aranhas. O relógio estranhamente parado às 12 horas. Nada daquilo fazia sentido. Há um dia estava tudo impecavelmente arrumado. Agora era só mais um lugar abandonado e sem sinal algum dos 2. Então saí pela ilha a procurar por sinal de David Jefferson e Donald Wheeler. Vasculhei cada centímetro da maldita ilha e nada, até que por volta das 2 da tarde ouvi um barco apitar no porto e vi 2 pessoas acenando. Ao chegar lá, se tratavam de Emma e Martin Jefferson. Os 2 se desculparam por chegar com 2 dias de atraso e lamentaram por me deixar ali sozinho. Um frio estranho me subiu pela espinha. Então expliquei que não estava só, mas havia passado os últimos 2 dias com 2 pessoas que me receberam assim que cheguei: David Jefferson e Donald Wheeler. Ao ouvir esses nomes, os 2 congelaram. "Impossível!" exclamou Emma. Eu então a questionei sobre. Então ela foi ao barco e voltou com uma fotografia de David Jefferson e Donald Wheeler juntos. Ela então questionou se eram eles. Eu confirmei. Ela deu um passo para trás e disse: "Esses são meu irmão mais novo e meu avô materno. Eles morreram há 7 anos aqui." "Morreram nessa ilha", ela completou. Nesse momento, meu corpo congelou e tudo que eu acreditava veio abaixo. A partir daquele momento, me vi incapaz de continuar com o caso. Até hoje, não se sabe ao certo o destino dos 3 faroleiros da ilha Flannan. Restam teorias, rumores e ecos de um farol que, naquela noite, deveria brilhar, mas se apagou. Gostou da história? Me siga e curta para que mais pessoas encontrem essas narrativas sombrias e misteriosas. Quem sabe o próximo sussurro não seja para você.